o vento do Espírito. E enquanto eu preparava esse sermão, o Senhor me lembrou dessa canção, que tem tudo a ver com o que vamos falar aqui, o vento do Espírito. Se você puder abrir aí a Bíblia em João, capítulo 3, versículo 8, abra aí, deixe aberto. Você trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia de papel aí? Bíblia de papel, trouxe? Oh, que coisa boa, coisa bonita. Ok, João capítulo 3, Evangelho de Jesus por João, capítulo 3, versículo 8. Guarde também Ezequiel 37, versículo 9. Mas nós vamos ler, o primeiro é João capítulo 3, versículo 8. Acharam? Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti, Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, aleluia, enche-me, enche-me com teu poder, pois de ti eu, Espírito, enche o meu ser. Vamos erguer as nossas mãos e dizer para Ele: as minhas mãos eu quero ler, e em louvor meu coração, oh, diante do teu altar. Diga aí: as minhas mãos eu quero, e em louvor te adorar. Meu coração se derrame diante dele, diante do teu altar, oh, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, meninos. Yuri, me ajuda mais um pouquinho. O vento, o sopro do Espírito, o vento do Espírito. Vamos ler João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Glória a Deus. A melhor coisa é ser conduzido pelo Espírito de Deus. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Imagine, irmãos, uma noite quente, sufocante, em um quarto fechado, janelas fechadas, vento seco, ar seco, o corpo transpirando e a sua alma pedindo frescor.
e de repente vem uma brisa suave pela fresta da janela e você respira fundo. Que brisa agradável. Assim é o Espírito. Ele é invisível, mas todos sentem a sua presença. Ele é misterioso, mas ele é indispensável. Ele sopra quando menos esperamos. Ele traz alívio para a alma cansada, traz fogo para o coração frio e vida para aquele que estava morto. Diga assim: bem-vindo, Espírito Santo. Você já sentiu o vento do Espírito? Essa é uma pergunta de retórica, porque provavelmente você que está aqui já sentiu o vento do Espírito Santo, já sentiu a presença de Deus. De igual modo, outro texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, vai nos falar sobre o vento do Espírito. Lemos um texto em João, em que Jesus está falando para um homem sábio, instruído, dogmatizado na lei farisaica, homem importante em Israel na religião, que é Nicodemos. E Jesus falou para ele sobre o poder do Espírito, comparando ao poder do vento, que sopra onde quer. E agora nós vamos ler rapidamente o versículo 9 de Ezequiel 37. Põe na tela para mim, por gentileza. Ezequiel 37, versículo 9, diz assim: a seguir, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Estas duas passagens falam sobre o vento. Uma comparando a ação do Espírito Santo no novo nascimento, comparando ao vento. E outra, o ruá, o sopro, a vida de Deus, sendo soprada quando o profeta Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 características desse vento. E 3 coisas que este vento opera, que ele faz na nossa vida. Meus irmãos, algum de vocês aqui, os homens principalmente, não as meninas, mas os homens, vocês sabem que o pastor era bom de pipa, já falei para vocês. Algum dos homens aqui já tentou, aqui no Rio é soltar pipa, em São Paulo é empinar pipa. Mas eu sou carioca, estamos no Rio, vamos falar soltar pipa. Estão comigo aí? Estão comigo? Algum dos homens aqui já experimentou soltar pipa sem vento? Tu fica correndo igual um maluco assim, para tudo quanto é lado? E se tu tiver um garoto mais novo assim, tu chama de menor? Chamava de menor? Aí, menor, leva lá para mim. É muito bom quando tu cresce, pega o pequenininho. Aí, menor, leva para mim. É ou não é? É ou não é? Porque quando tu era pequenininho, todo mundo fazia isso contigo. Aí fala, menor, leva para mim. Aí vai, menor, leva. Tu dá linha. Aí tu puxa. Ó as figurinhas depois no WhatsApp, eu já sei. Tu tá com tendinite amanhã e não tem jeito. A pipa não sobe, porque não tem? Outra pergunta para os homens aqui. Não sei se você já, quando você estava lá soltando sua pipa, na laje da sua casa, olhando para trás para não cair. Aqui, ó. Aí, de repente, todas as pipas mudam de direção. E só a tua que está aqui, tu está numa força. E tu percebe que as outras pipas estão para lá. Porque o vento, a melhor coisa é ter vento e saber a direção do vento. Porque às vezes o vento muda. Sobre o vento mudar, eu quero conversar com vocês. E sobre o poder do vento na nossa vida, eu também quero conversar com vocês hoje.
a coisa mais difícil para alguém é tentar levantar a pipa contra o vento. É tentar ter sucesso nessa vida sem o vento do Espírito. Você só vai ter enfado, cansaço, correria. Porque o vento não está soprando naquela direção. Você termina os seus dias com uma bigorna nos ombros. Porque o Espírito não está soprando naquela direção. Como vejo hoje pessoas que caminham suas vidas sem o sopro do Espírito. Estão trabalhando, cansando-se, buscando felicidade nas drogas, buscando felicidades no trabalho, buscando felicidade nas coisas efêmeras, dessa vida passageira, já acabam. E elas precisam sempre de um argumento maior, de uma dose maior, de um teco maior. Elas precisam sempre de uma balada melhor. Elas precisam sempre de outros amigos, porque aqueles não dão mais. Porque estão tentando levantar as suas pipas, não entendendo a direção do vento do Espírito. E tão pouco conhecem o vento do Espírito. Aqueles que já nasceram de novo, aprenderam que o nosso segredo é, olha, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não viva mais a tua vida sem o sopro do Espírito, e sem entender o vento, a direção do vento do Espírito. 3 características do vento do Espírito. O primeiro é que ele é invisível, mas ele é real. O vento é invisível, mas é inegável que todos notam a presença do vento. Irmãos, todos nós, quando vemos no noticiário, nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos e nas Ilhas Caribenhas, quando tem aqueles furacões, os instrumentos de meteorologia são capazes de identificar um furacão antes desse furacão se formar de fato. Conseguem até traçar a rota de um furacão, sim ou não? Estou falando alguma besteira? Conseguem traçar a rota de um furacão. Mas eu te pergunto, eles conseguem deter o furacão? Não! Assim é o Espírito Santo. Quando você é marcado pelo Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, a sua vida agora não é mais sua, mas a sua vida está nas mãos dEle. Esse vento que se iniciou em você, só Ele sabe onde Ele vai te levar. Mas a melhor coisa é deixar-se ser levado pelo Espírito Santo. Ele é invisível, mas Ele é real. Como é bom chegarmos em um lugar que a presença do Espírito é real. Vocês percebem a presença do Espírito Santo nesse lugar aqui, irmãos? O Espírito é invisível aos olhos, mas a sua obra é inconfundível. Essa pessoa que você convive com ela há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, como tem ali o Bigode. Bigode ganhou um prêmio ontem com a sua esposa, 50 anos de casado, não é isso? Aí, tirou mais onda aí, há 53 anos de casado. Imagina, Bigode, a transformação que ela viu em você, quando o Espírito Santo começou a atuar na sua vida, quando ele começou a operar em você. Olha para essa pessoa que está do teu lado, olha aí e fala assim, eu vejo, fala para ele, eu vejo a obra do Espírito em você. Essa obra, ela não começa visivelmente aos olhos, ela é uma obra interna. A obra mais importante não é externa. A obra mais importante, Marcelo, ela é interna. Nós vivemos em um mundo de estereótipos religiosos, em que o mais importante é o externo. Tem gente que comenta na internet que eu não prego de terno e gravata. Eu estou nem aí para terno e gravata. Estou nem aí. Porque a obra externa não é mais importante que a obra interna.
É melhor caminhar com a essência, o interior completamente transformado, e todos os dias transformado, e todos os dias amassado, e todos os dias refeito pelo poder do Espírito Santo, do que um exterior que só apresenta a aparência, mas por dentro está vazio. A obra do Espírito muitas vezes é silenciosa, mas não confunda silêncio com inoperância. A obra do Espírito no nosso coração é silenciosa, mas ela é muito poderosa. Há um poder de Deus mexendo no seu coração, e é o sopro do Espírito, te convidando a uma nova vida, te convidando a conhecer mais do caráter de Cristo. Que Gálatas vai nos dizer no capítulo 5, Paulo escrevendo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito: amor, paz, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, pastor? A melhor definição: o fruto do Espírito é a expressão do caráter pleno de Deus. Então, quanto mais eu deixo o Espírito trabalhar em meu coração, trabalhar em meu interior, as pessoas vão levar a dizer: não está acontecendo nada. Bobo é você, porque lá dentro tem um operar do Espírito Santo que está acontecendo, ninguém está vendo, as pessoas só estão vendo as lágrimas. Deixa, às vezes as lágrimas traduzem o que a boca não consegue dizer. O Espírito é invisível, mas é real. E quando esse Espírito sopra no interior de um pecador de coração endurecido, ele o quebra. Ele quebra esse coração de pedra. Você só está aqui hoje por causa do Espírito. Por sua vontade própria, não tem como ninguém se aproximar de Deus. Ele mesmo disse aos discípulos, eu não estou inventando. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: não foram vocês que me escolheram, eu antes vos escolhi e vos designei para que vocês possam ir ao mundo. Jesus disse que o Pai atrairia a Ele todos aqueles que deveriam ser salvos. Então, se você está aqui, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na sua salvação. E você está dizendo: eu não estou pronto ainda, eu não estou pronto para me converter. Bobo é você, não sabe que o Espírito Santo está gemendo pelo seu arrependimento genuíno, para que você diga assim de fato: Senhor, eu aceito a tua obra, pode me quebrar e me refazer. Você está aqui porque o Espírito está te atraindo para o altar. Amém, irmãos? João capítulo 20, versículo 21 e versículo 22. Abra aí comigo rapidamente. João 20, 21, 22. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Todos vocês acharam? Novamente Jesus lhe disse, está no telão: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Agora vem. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que Jesus estava fazendo, se vocês lerem o versículo 19, 18, 17, vocês vão ver que Jesus, após ressuscitar, está se apresentando a eles, Edson, Serginho. E Jesus está enviando os seus discípulos ao mundo. Não com a dor da morte, da cruz, mas com a notícia da ressurreição e cheios do sopro do Espírito. Jesus não poderia enviar a igreja ao mundo, os discípulos ao mundo, se antes eles não ficassem cheios do Espírito Santo. Então Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam cheios daquela dor da morte. Pedro estava com o coração pesado por ter negado a Jesus.
Eles estavam entristecidos porque todos eles fugiram. Com exceção de João, que ficou com as 3 Marias no pé da cruz. Todos os outros fugiram. Tomé que dizia, eu não acredito que é o Senhor que ressuscitou mesmo. Então toca aqui, Tomé, ó, toca no meu lado, toca na minha mão. Eles estão com a mente pesada, a alma pesada, por causa da dor, da morte. Aí Jesus está falando para eles, eu preciso liberar vocês para o mundo. Mas não vou liberar vocês do modo que vocês estão. É impossível você permanecer o mesmo depois que você tem um encontro com o poder do Espírito Santo. Então Jesus, quando eles estão reunidos, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. É como se dissesse assim, ó, eu vou liberar vocês, mas a obra que vocês vão fazer não é humana, não é natural, mas essa obra, ela é do Espírito. Levanta a sua mão e fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Segunda característica do Espírito Santo, ele é livre e soberano. O capítulo 3 de João, versículo 8, vai dizer, o vento sopra onde quer. Bobo é o religioso que acha que consegue colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha dogmática. Triste é a denominação que acha que pode controlar o Espírito Santo. Ninguém pode controlar o Espírito. Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. Ele quer. Ele tem vontade própria. É Ele que quer restaurar uma casa. Ele quer entrar naquela pessoa. Ele quer levantar alguém. Ele quer fazer daquela pessoa um profeta. Não importa de onde veio. Não importa o recurso que tem na conta bancária ou não tem nada. Não importa o histórico de alegria ou o histórico de dor. O Espírito quer. E querendo o Espírito, quem pode impedir? Irmãos, a melhor coisa é ser guiado pela soberania do Espírito Santo. A minha vida não está mais no meu controle. A minha vida está nas mãos do Espírito Santo. Lembra de José, ao ser traído pelos irmãos? Os irmãos jogaram ele num poço, numa cova muito profunda. Ele foi jogado lá por causa da capa colorida, aquela coisa a mais. E os irmãos ficavam decidindo se matavam ou vendiam ele. Os próprios irmãos. A gente mata ou a gente vende. Então chegaram à conclusão que era melhor vender do que matar. Eu imagino que nessa hora o Espírito está dizendo, vocês são bobos, achando que a vida dele está na mão de vocês. A vida dele, o destino dele não está na mão de vocês, mas está na minha. A sua vida não depende de Alexandre de Moraes. A sua vida não depende de Lula. A sua vida não depende de Bolsonaro. A sua vida não depende de Trump. A sua vida não depende de nenhum sistema político. A sua vida não depende de nenhum deputado, nenhum vereador. A sua vida... E estamos nas mãos dele. Nas mãos dele. Nas mãos dele. Ele quer. E quando ele quer. Eu lembro de uma história, Pri. E essa história, ela é fictícia. E é contada muito em círculos pentecostais. Nada contra os irmãos tradicionais. Uma história, Yuri, de que um pastor extremamente tradicional, daquele Batista Batistaca, que foi chamado para pregar numa assembleia daquela que relampeia, sapateia e pega fogo. Aí quando ele foi convidado, ele falou para o pastor da relampeia, sapateia e pega fogo: irmão, o amado irmão sabe que eu não creio em línguas, que eu não sou pentecostal, mas eu creio no Espírito. Mas eu primo pela coerência ética. E o pastor, tudo bem, nós amamos, somos vizinhos, vem cá pregar. E ele foi. Aí o pastor falou para a igreja, é um pastor tradicional, batista, batistaca, dá glória a Deus mais baixinho, não fala em línguas aí não, segura um pouco, ele é nosso vizinho. Aí a igreja falou, tá bom. Aí o pastor Batista começou a pregar com tanto conhecimento, que a igreja estava assim, ó.
O pessoal está querendo jogar a cadeira para o alto, sabe? Aquela unção, aquela presença maravilhosa, sabe? O vento soprando. O pessoal só levantava a mão assim. Aí de repente veio o filho do pastor correndo no púlpito, o pastor batista tradicional, levava aquela pastinha preta, sabe? E botou assim. Aí veio o pastor assim, o filho do pastor correndo, pum, tropeçou na pastinha. Aí o pastor batista olhou e falou: "Ah, se a Malacai, a igreja, oh, que acharam que ele estava falando de mim, ah, se a Malacai." Nós seremos muito infantis se acharmos que podemos conter o Espírito. Ele não cabe nessas quatro paredes. Ele não cabe na nossa cabeça religiosa, meritória. O Espírito Santo, ele é livre, ele tem vontade, ele quer operar, ele quer fazer. E se você não quiser deixar ele usar você, ele levanta outro, bobinho. Se você não te aprumar, se você não renunciar ao pecado, se você não deixar o Espírito Santo trabalhar em você, a obra de Deus não para. Ele vai levantar outra pessoa. Por favor, olha para essa pessoa que está do teu lado aí, que já era para muito tempo, ela está pregando, está cantando, está fazendo a obra de Deus. Fala assim para ela: se você não se levantar, Deus levanta outro. Bobo é você. O Espírito é livre e soberano. Terceira característica: ele é irresistível em poder. Ele sopra, ele tem poder. Ele tem a ação, parte dele, é inerente. Terceira característica: ele é irresistível em poder. Deixa eu contar uma história rápida para vocês aqui. E a gente vai para as 3 ações do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu estava pregando. Oh, meu Senhor, por que o Senhor me lembrou dessa história agora? Eu estava pregando em Maceió. Não vou falar o nome da igreja, senão vocês vão buscar o vídeo lá. Eu estava pregando em Maceió, Yuri. E era um congresso de pastores. Eram mais de 200 denominações em todo o estado. E aí o bispo desses pastores me chamou para poder pregar para pastor. E pregar para pastor não é fácil, porque quando você começa a ler o versículo, já sabe o final da história. Eu falei: Senhor, me capacita no teu Espírito, me capacita, Senhor, me enche. E eram 2 dias, sexta à noite e sábado durante o dia todo. E a minha ministração no sábado era só à noite. Perdão, era sábado de manhã, 8 da manhã. Na sexta-feira, eu fui lá e ministrei uma palavra. E foi uma bênção. Assim como é uma bênção aqui. Assim como é uma bênção toda vez que você abre a sua boca para falar da palavra do Senhor. Porque a palavra é poderosa. A palavra, a mensagem é maior que o mensageiro. Não fique tão preocupado quando você vai: ai, o que eu vou falar? Não depende de você, só abra a boca e fale. O poder é do Espírito. Quem fala ao coração é o Espírito, você fala aos ouvidos. E aí eu fui ali, preguei, irmãos, e foi uma bênção. Uma bênção, pastores no altar chorando, foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Aí o bispo da igreja ficou muito empolgado. Ele ficou muito feliz. Ele falou assim: pastor Rafa, escolhe a comida que o senhor quiser. O que o senhor quiser comer, eu vou te levar. Aí eu paguei de humilde, eu falei: não, me leva aí em qualquer lugar, qualquer coisa está certo. Nascido e criado em Bel, me leva em qualquer lugar, pedra com sal está valendo. Aí ele falou assim: então vou te levar na pizzaria mais chique da cidade. Eu falei: varão, vamos embora. Aí eu fui, irmãos. Ele me levou num lugar chique, só gente bonita, carrão parando, aquela coisa. Aí chegou lá, todo mundo conhecia ele, né? Conhecia o bispo. Ele falou: traz aquela pizza especial aqui para o pastor que veio lá do Rio de Janeiro, cantor, né, pregador. Eu falei: rapaz, ele está empolgado mesmo, o homem está empolgado. Aí botou aquela pizza com borda de catupiry. Meu Deus, esse meu Deus é o meu Deus da fome. Aí aquela pizza assim maravilhosa. Irmãos, pensa num pastor que se empolgou, fui eu.
Eu comi um pedaço. Aí eu senti uma unção especial, comi 2. Senti mais um vento do Espírito, comi 3. Eu não sei quantos pedaços eu comi, já era o espírito da glutonaria. Acabou aquilo, ele me deixou no hotel e falou: pastor, amanhã, 7 da manhã eu te pego aqui, que a ministração é às 8. Eu falei: glória a Deus, estamos juntos, vamos para cima. Ele me deixou no hotel. Aí estou no hotel. Deu 2 da manhã, o catupiry começou a ficar vivo. Aí começou, chora. Eu falei: Jesus, entrou um demônio no meu estômago. Chora. Falei: meu Deus, e agora? Vou lá, vou falar com o Zé. E vamos embora, 2 da manhã, 3 da manhã. Eu já tomando banho gelado, que eu não aguentava mais. Deu 4 da manhã, liguei para o rapaz da recepção. Falei: varão, em nome de Jesus, tem alguma coisa aí para trancar e jogar o cadeado fora, a chave fora? Ele falou: tem uma farmácia aqui, eu vou pedir para entregar. Eu falei: pede. Aí ele falou assim: o que o senhor quer? Alguma coisa Zec. Tomou muito. E Mosec, senhor? Falei: manda 5 desse. Aí deu mais ou menos ali, por volta das 5 da manhã, chegou o cara. Aí entregou na porta, tá? Eu pálido. Tomei 2 de uma vez só. Plum! Tomei. Falei: meu Deus, eu vou tentar dormir pelo menos 1 hora para eu ter voz, para eu conseguir cantar e pregar, Senhor. Senhor, se não for no poder do Teu Espírito, eu não sei o que vou fazer. Aí, irmão, deu 6h30, quase 7 horas, para o interfone tocar, ele me buscar. Eu peguei o olho, acordei assim, o telefone tocando. Falei: ai meu Deus, o bispo está aí. Tocou: pastor, sou eu que estou aqui embaixo. Ah, espera um minutinho. Fui lá, tomei um banho, botei um terno, uma gravata. Falei: Senhor, se não for no poder do Teu Espírito, eu não sei o que vai acontecer agora. Aí cheguei lá, irmão, estava um calor, imagina um calor daquele entupido de pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, obreiros. E aí, sexta-feira foi muito bom. Então, estava aquele clima ainda, sabe? Aquele ambiente de poder, de graça, né? De conferência, que a conferência tem isso conosco, faz isso conosco, né? E aí, quando eu dei bom dia, o pessoal já estava virando no samurai. Falei: só dei bom dia, meu irmão. Aí eu falei: vamos abrir a nossa Bíblia e tal. Aí eu abri a Bíblia, eu não lembro agora qual foi o texto que eu preguei. Só sei que eu comecei a ler o texto, quando eu falei o primeiro tópico, veio de novo. Aí eu segurei no púlpito. Quando eu segurei, a igreja começou: oh, glória, aleluia! O pessoal achou que eu estava na unção, e eu estava na unção do desmaio. Comecei a ficar branco, pálido, mais branco do que sou. Aí voltou, foi a primeira só, Shonahai. Aí eu voltei, aleluia, e estou pregando. Daqui a pouco fez daquela que eu bambiei. E a igreja achando que era de verdade, que era unção aquilo. Eu pensando: Senhor, eu pedi poder do Espírito Santo, mas não o poder da caganeira. Me ajuda, Senhor, eu vou morrer aqui. Sério, eu pensei que eu ia morrer, Senhor, eu vou morrer. Tá assim, tremendo, pálido. Aí eu olhei atrás, irmãos, cheio de pastores aqui atrás. Falei: Jesus, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu mato todo mundo. Eu tô falando sério, não estou inventando. Aí aqui atrás um monte. Aí eu olhei para uma portinha assim, tinha uma portinha igual aquela dali, ó. Igual aquela dali. Eu falei: aquela portinha é meu bote salva-vidas. Eu percebi que era o gabinete do bispo. O bispo estava aqui atrás de mim, ó, atrás de mim. Eu chamei ele e falei assim: vou dar um migué. Carioca, vou dar um migué. Vou falar para ele que está muito calor. Eu preciso beber água e depois eu volto para terminar a pregação. Olhei para ele, falei assim: bispo, pode me dar 10 minutos? Que eu estou passando mal por causa do calor. Vou tirar o terno, beber uma água e eu volto. Aí o bispo falou: tá bom, pastor. Ô, irmão Rafael, precisou beber uma água, que está muito quente aqui, irmão. Está muito quente, ele está passando mal. Ele vai beber uma água, mas ele vai voltar aqui. Igreja, amém, glória a Deus. Eu falei: meu Deus, ninguém percebeu nada, aleluia. Aí eu perguntei: aqui é o gabinete? Ele falou: vai lá. Eu abri, quando eu abri a porta, eu pensei: ali vai ser o oásis, não vai ter ninguém. Vai ser só fogos de artifício. Quando eu entrei, cheio de pastor no gabinete. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu entrei no banheiro do gabinete, fechei a porta, olhei, tinha um chuveiro, abri o chuveiro no máximo. Barulho. Abri a torneira no máximo. E aí fui conversar com o Zé. E fiquei lá naquela glória e vitória lá.
Falei, meu Deus, me ajuda, Pai. Fiquei ali uns 20 minutos, passando mal, dando fraqueza, achando que ia desmaiar toda hora. Aí terminei ali, ou achei que tinha terminado. Lavei bem o rosto, melhorei o tupetão, ajeitei a gravata e pensei, ninguém percebeu nada. O bispo não percebeu que eu estou com aquela Ana Raiz e Trovão na barriga. Aí quando eu vim assim do púlpito, vim assim do cantinho, saí daqui do cantinho, cheguei por aqui, ele virou para trás, olhou para mim e falou assim, e aí, já fez cocô? Falei, meu Deus, eu achei que eu tinha dado um somebody love, que ninguém tinha percebido, que eu estava com dor de barriga. Aí eu falei para ele, peguei o microfone, preguei, cantei. Naquele dia, agora vem a parte mais importante. Naquele dia, o apelo foi, você que é ministro, você que está no altar, você que é pastor, você que é pastora, você que é bispo, você que é bispa, mas a sua vida está por um fio. Ninguém sabe que você já tentou o suicídio. Quando eu falei isso, teve um grito lá atrás. Ah! Não, era outro. Eu perdi a conta de quantos ministros estavam pensando em tirar a própria vida e estavam naquele lugar. Agora calma. Acabou aquilo dali. Lembra, lá no hotel eu falei, Senhor, se não for pelo poder do Teu Espírito, eu não consigo, eu vou morrer, eu vou desmaiar. E apesar da descontração, fique com a palavra final, que é essa aqui. Quando ele vai me levar no aeroporto, o bispo vai me levar no aeroporto, no carro, ele falou, eu quero te levar, vou mandar nenhum obreiro, eu vou levar você, pastor. Eu falei, sim senhor. Ele dirigindo, começou a chorar. Aí colocou uma música minha lá no carro dele. O Deus do impossível. Começa a tocar no carro dele. E ele chorando. Ele fala assim, pastor Rafael, o senhor não sabe, mas a minha mulher foi embora com um personal trainer. Os meus filhos não gostam de mim porque eles acham que a igreja roubou o pai deles. Mas eu só queria servir a Deus. Eu sei, pastor, eu não tive sabedoria. Eu errei. Deixei eles muito sozinhos. Mas minha mulher me abandonou. Meus filhos me odeiam. Eu não posso confiar em ninguém. Até que um dia, pastor Rafael, eu decidi que eu ia me matar. Que eu não podia me abrir com ninguém. Todo mundo ia me julgar. Até os meus pastores iam me julgar. Eu peguei uma arma. Ele falou para mim, eu não ouvi de ninguém. Botei no meu carro, no banco do carona, fui para o lugar mais deserto de Maceió. Parei num lugar cheio de mato. Escrevi um bilhete, deixei no banco do carona. Peguei a arma. Quando eu fui colocar a arma na minha cabeça, veio um carro vindo na minha direção, piscando o farol. Piscando o farol. Ele foi, guardou a arma no porta-luvas. O carro veio piscando o farol, se aproximou, parou do lado. Parou do lado dele. E disse, baixa o vidro. Ele abaixou o vidro. O rapaz olhou para o lado e falou, bispo, fulano de tal, o que o senhor está fazendo aqui? O meu caminho era outro, bispo, mas o Espírito Santo mandou eu passar por aqui e mandou eu colocar essa música aqui no carro, ó. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ele aumentou no último volume. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
venha em meu e cumpra em mim teu querer. Diz aí, vai. O Deus sua destra me sustenta, prevalecer. Eu ali naquele dia, naquela ministração, quase desmaiando, com dor de barriga, passando mal, eu falei: Espírito Santo, se isso não for pelo teu poder, eu vou morrer aqui em cima, mas eu não vou parar, Senhor, eu não vou parar. E ele me levando no aeroporto, diz assim: pastor, por favor, não pare, pastor, porque eu estou vivo por causa de uma canção que o Espírito Santo te deu. O Espírito é irresistível em poder. Oh, aleluia! Ninguém resiste ao poder do Espírito. Ou ele se quebranta, ou é quebrado. Guarda isso no teu coração. Quando o Espírito se movimenta, ou você se quebranta, ou você será quebrado. É melhor ficar com a primeira opção. Se quebrante por dentro. Não rejeite mais a presença do doce Espírito Santo. 3 coisas que o Espírito Santo faz, para a gente concluir, e eu vou ser objetivo agora. Ezequiel 37, versículo 9, põe na tela para mim, por gentileza, para a gente ler, e darmos prosseguimento agora. Ezequiel 37, versículo 9 e versículo 10, nós vamos reler isso. Primeira característica, 3 coisas que o Espírito faz. O Espírito restaura. Você que está anotando, anote isso. O Espírito restaura. Fala comigo, o Espírito restaura. Vamos ler. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Fale contra a realidade. Fale apesar de não haver mais esperança. Creia contra a esperança. Irmão, palavra profética que te conforta não é palavra profética. A palavra profética sempre vai te confrontar. Se Deus falou que você vai ser mãe e o médico disse que você é estéril, se prepare, porque você vai viver um milagre. Isso é palavra profética. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, e sopre dentro destes mortos para que vivam. A nação aqui, a história é que a nação estava arrebentada. Israel estava destruído por um rei inimigo, que por questão de tempo eu não vou entrar na história com vocês. Então Deus leva ao profeta e mostra a ele o que iria acontecer com Israel. E essa palavra é também atemporal. Parte dela já se cumpriu com Israel. A restauração de Israel. Israel como uma nação, como Estado constituído. Essa palavra continua se cumprindo. E vai se cumprir plenamente. Quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Prepare-se para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito restaura. Deus mostra ao profeta Ezequiel um vale de ossos secos, sem vida. Então Deus manda ele abrir a boca e profetizar o Espírito de vida. O Espírito restaura o que parecia ser impossível. Vou repetir para você. O Espírito restaura o que parecia ser impossível.
famílias, ministérios, almas despedaçadas, filhos, pais, mães, casamentos. Eu venho aqui como um profeta para declarar sobre a sua vida: há poder no Espírito para te restaurar completamente. Por favor, se alguém tem fé para receber essa palavra, levanta a mão, dá um glória a Deus, um aleluia. Se você sente a sua vida como ossos secos, nada progride, nada prospera, nada dá certo, se sente seco nas múltiplas esferas, há poder no Espírito para restaurar você hoje. Segundo, o Espírito dá vida. A vida aqui é a restauração daquilo que foi dado por Deus. Vida aqui não é só vida de batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, de fisiologia. Vida é poder para realizar algo nessa terra. O Espírito te dá esse poder. Porque ali nesse vale de Ezequiel, era um exército que estava morto. Então a vida era a capacidade para voltar a ser um exército, um soldado novamente. Quantas pessoas já fizeram parte do exército de Cristo e por feridas, por mágoas, por situações difíceis, estão como ossos secos, não produzem mais nada, não conseguem. Falta o poder da vida do Espírito. Ele vivifica pela palavra. Ele enche de vigor através da oração. Ele traz esperança para aquele que estava desesperançoso. João capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vai dizer que Ele deu a vida para que pudéssemos viver. Ele, ninguém tirou dele, Ele deu. Lembra na cruz? Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ninguém tirou, Ele deu. Ele deu por você. Ele deu por mim. Ele deu a vida. Você que está passando situação de morte, se Cristo te deu a vida, quem poderá roubar essa vida de você? Quem? Ninguém. Foi dado por você. Terceiro e último, o Espírito levanta um exército. O Espírito levanta um exército. O Espírito não nos enche apenas para uma restauração pessoal, ela é importante. Mas o Espírito nos enche para sermos parte de um exército. O Espírito te enche para você se levantar como parte de um exército. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, nós precisamos ser mais espirituais. E aqui não tem firula, irmãos. Eu não estou fazendo curso para anjo, vocês sabem disso. Nós precisamos ser mais espirituais. Ah, Senhor, abre os olhos desse irmão. Abre os olhos, Senhor, dessa pessoa que está nos assistindo pela internet. Ela está no hospital. Assim como o Senhor abriu os olhos do moço profeta
E ele viu um exército de anjos, carruagens de fogo ao redor. Ah, irmãos, nós fazemos parte de um exército poderoso. Jesus disse sobre o poder que está sobre você. Ele disse: o que vocês, igreja, ligarem na terra será ligado no céu. Se vocês desligarem na terra, será desligado no céu. O que acontece é que nós verbalizamos poder e não vivemos o mesmo. Está na hora de você se levantar e recuperar esse poder, empunhar essa espada e se levantar como parte do exército de Cristo. Eu quero saber onde estão os soldados do exército de Cristo. Levante-se aí, vai, levante-se aí, levante a tua espada e diga: sou eu, sou eu, sou eu. Era eu que estava morto, mas agora estou vivo. Era eu que estava batido, mas agora eu me animo no Espírito de Deus. Era eu que estava ferido, mas Ele me curou. Era eu que só tinha ossos, não tinha mais nada, mas agora eu tenho vida jorrando de dentro de mim. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana: se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria uma água que do teu interior fluiria um rio de águas vivas. Chega de aceitar esse estado de morte, de inoperância, de dor, de fracasso. Está na hora de você acreditar de fato na obra da cruz e se render a ela. A prova de que tu não crê plenamente na obra da cruz é que tu não se rendeu a Cristo plenamente ainda. O Espírito não se importa com religião e religiosidade. O Espírito não se importa se tu vem tomar a ceia ou se tu toma a hóstia, mas tua vida continua morta. O Espírito não se importa se no teu carro tu escuta louvores e na primeira confusão do trânsito xinga palavrão. O Espírito não se importa se tu está aqui rodopiando no Espírito, na unção, e saiu daqui no estacionamento já está brigando com o irmão. O Espírito quer que você se renda plenamente ao poderio e ao governo dele. Eu vou te dizer, vale a pena. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te levantar. Hoje o Espírito te trouxe aqui para você receber vida. Eu quero que você levante a sua mão aí em nome de Jesus. Levante a sua mão aí, vai. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um minuto diante de tudo que você ouviu para a gente encerrar esse culto. De tudo que você ouviu, para você falar com o Espírito. Fale com o Espírito Santo de Deus. Se renda à obra dele. Se renda ao poder dele. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Ele tem poder. E ele quer falar contigo agora aí. Agora. Fecha teus olhos. Levanta a tua mão e fale com ele em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora.